Sejam bem-vindos a essa live profética. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que Deus tem me compartilhado no meu coração, sobre um assunto importante quando o Espírito Santo ele rompe a nossa religiosidade. Você sabia que o Espírito Santo ele rompe a religiosidade? Ele rompe aqueles protocolos que às vezes nós colocamos e que impedem o fluir e o agir do Espírito Santo? Pois é, essa é uma live especial. Estou entrando aqui ao vivo com o pessoal que me segue aqui pelo meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe poderosamente. Que o Senhor possa visitar você nesse dia de hoje e ministrar tua vida, tua casa e tua família. Pessoal que me segue pelas redes sociais, acredito que hoje vai ser um dia forte da presença de Deus. Espero que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem desenhado para nós como seus filhos e que você possa viver o melhor de Deus, né? O sobrenatural de Deus nesse dia de hoje. E nós vamos começar falando aqui sobre um assunto que ontem, no vídeo anterior de transmissão das nossas reuniões do culto, eu falei ele na íntegra, um texto bem longo, né? Mas hoje eu vou falar ele aqui mais especificamente antes de entrar aqui funcionando e fluindo nos dons. Então, se você quer me acompanhar pela palavra, por favor, me siga aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pode, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Atos, capítulo 10, versículo 44, nos diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. No versículo 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. O interessante nesse texto aqui é que nós observamos que houve uma mudança e o evangelho aqui tomou uma proporção muito maior do que os discípulos entendiam e do que os discípulos imaginavam. Eu gosto de compartilhar algo, né, interessante assim dentro desse contexto de que nós vamos compreendendo algumas mensagens, é que o Senhor ele projetou o evangelho para todas as pessoas. Algumas pessoas elas não entendem isso, né? Que o evangelho ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele está sempre pronto para nos alcançar com o seu amor, com sua graça, com sua palavra. E uma das coisas muito interessantes que nós tivemos aqui dentro desse contexto, né? Desse contexto que ocorreu aqui, nesse momento da história da igreja, é que até esse presente momento a igreja estava focada nos judeus. Ela estava desenhada para os judeus. Desde o momento que Jesus começou o seu ministério, sempre foi focado aos judeus. Em algum ou outro caso, nós vemos que Jesus ele manifestou a glória e o poder de Deus sobre os gentios, mas em pouquíssimos casos. A grande maioria dos casos, Jesus estava atendendo a casa de Israel. E isso nos dá uma ideia. Jesus veio para a casa perdida de Israel. Mas depois, quando o Espírito Santo caiu em Atos capítulo 2, quando eles estavam em Pentecostes, em Jerusalém, nós vemos que houve uma transição. Primeiro porque
a descida do Espírito Santo trouxe sobre aquele ambiente onde eles estavam. Haviam pessoas que viviam fora de Jerusalém, fora dos limites territoriais do povo de Israel, e essas pessoas ouviram a palavra sendo liberada, eles ouviram a palavra e as grandezas de Deus sendo liberadas em seus próprios idiomas. E se nós lemos ali em Atos capítulo 2, nós começamos a ver que a mensagem que estava sendo liberada, ela já trazia um teor profético, um conteúdo profético de que essa mensagem estava alcançando nações. O Espírito Santo, quando ele unge uma pessoa, escute isso e tome nota disso, né? Porque quando o Espírito Santo ele unge uma pessoa, a grande verdade é que ele está transicionando essa pessoa a uma dimensão de nações. Ele está rompendo as dimensões naturais e está colocando essa pessoa em uma dimensão do sobrenatural. Isso é super uau. Então, o Evangelho ele estava sendo pregado. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 nos mostra que o Evangelho estava sendo focado e começou a ser focado com os moradores de Jerusalém. O início da igreja, ela foi em Jerusalém e focada em judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e tornaram-se seguidores de Jesus, seguidores do caminho. Inclusive foram chamados, né, como os do caminho, como uma seita. E esse movimento todo do Evangelho trouxe algumas coisas interessantes. Alguns estudiosos acreditam que houve mais ou menos um grupo de 50 mil convertidos em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja muito grande, muito forte, uma igreja que tinha um nome, onde estavam todos os apóstolos. E nós vemos que essa igreja, ela ficou em Jerusalém. Atos, no capítulo 1, versículo 8, nos fala que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, como aos confins da terra. Jesus ele deu essa ordem que o evangelho não poderia ficar direcionado a uma única cidade, nem direcionado a um único grupo de pessoas. E nós temos que ter esse entendimento sobre o evangelho, que o evangelho não pode ficar condicionado a um grupo de pessoas, não pode estar limitado a um grupo de pessoas, nem limitado a um espaço geográfico ou um espaço físico. Agora, nós temos que convir que, na medida que a igreja de Jerusalém ela começou a crescer e foi ficando cômodo, a Bíblia fala que eles começaram a ter tudo em comum, eles começaram a compartilhar todas as coisas, eles viviam uma congregação e uma comunidade muito interessante. E isso fez com que eles permanecessem. Estavam ali os apóstolos, estava Pedro, estava Tiago, estava João, e todos eles estavam ali e havia uma grande movimentação e manifestação do Espírito, a ponto de que as pessoas colocavam seus doentes e seus enfermos, eram colocados no caminho da casa de Pedro, para que Pedro pudesse passar e ao menos a sombra de Pedro projetasse sobre os enfermos e eles fossem curados. E isso nos mostra que a manifestação do sobrenatural, ela era muito grande. Nós vemos ali Atos capítulo 2, muitas conversões, Atos capítulo 3, curas sobrenaturais na porta do templo, e nós começamos a ver que os sinais e as maravilhas aconteciam diariamente. É interessante que cada um dos capítulos de Atos dos Apóstolos nos mostram milagres. Podemos dizer que o livro de Atos está todo cheio de milagres e milagres e milagres. É uma história de sobrenaturalidade. Agora, quando nós começamos a compreender essa grandeza do sobrenatural de Deus, nós vimos que a igreja, de uma certa forma, por conta de experimentar toda essa manifestação e toda essa glória, eles ficaram em Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém. Eles
ficaram em Jerusalém. E isso foi um erro. Esse fato deles terem ficado em Jerusalém por comodismo trouxe sobre a própria congregação e sobre todos os cristãos, todos os homens e mulheres que serviam a Deus naquela igreja, uma perseguição. A Bíblia fala que levantou-se uma perseguição. E essa perseguição que levantou-se ali contra a igreja de Jerusalém fez com que esse grupo de pessoas fosse dispersado. Houve uma dispersão dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas tiveram que procurar outros lugares porque eles estavam sendo presos, estavam sendo lançados nas cadeias, estavam sendo lançados nas prisões. E o interessante é que eles temiam pelas suas vidas, porque nós vemos ali que Estevão foi apedrejado por crer e por viver o evangelho, por testificar a respeito de Jesus. Isso trouxe uma dispersão, né? Eles foram dispersos, foram enviados para vários lugares, e esse envio para vários lugares proporcionou com que a igreja se espalhasse. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, e é isso que eu quero pontuar aqui nesse dia de hoje. E uma das coisas que nós não entendemos, não compreendemos, é que o Senhor, Ele está a ponto de fazer uma manifestação do seu poder e do seu sobrenatural. Ele não quer que o evangelho fique condicionado a um lugar físico, não quer que o evangelho fique condicionado a uma única cidade, não quer que o evangelho fique condicionado a um único grupo de pessoas. A ordem e o movimento do Espírito sempre será em impulsionar pessoas a irem, a avançarem, a irem mais à frente, a darem um próximo passo. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você nunca fique parado, que nunca você fique estacionado, estancado. É que você avance, é que você dê próximos passos e próximos passos e próximos passos. Agora, no momento em que a igreja não entendeu a mensagem que Jesus havia deixado e nem a intenção do Espírito, o que houve foi uma perseguição. E essa perseguição, ela veio da parte do próprio Deus, porque Deus usa a perseguição e permite que o povo dele seja perseguido para que eles comecem a movimentarem-se. E o interessante é que quem saiu não foram os apóstolos, não foram os líderes, foram aqueles que haviam se convertido, eram pessoas anônimas, podemos dizer assim que eram os santos. Nós vemos um movimento do Espírito levantando apóstolos, levantando profetas, levantando evangelistas, levantando pastores, levantando mestres, mas vemos que o movimento do Espírito, ele não quer só levantar líderes dentro de uma congregação, ou a nível de uma cidade, ou a nível de uma nação inteira. Não. O Senhor, ele quer levantar líderes e ele quer levantar pessoas anônimas, pessoas que não possuem um título, que não foram consagrados ou reconhecidos, que não foram intitulados pastores, não receberam um reconhecimento de profeta ou de evangelista ou de mestre, mas pessoas comuns, simples, anônimas, que decidem e creem que devem pregar o evangelho. Essa é a grande chave, esse é o grande intuito do Senhor. Que você entenda que Deus escolheu pessoas anônimas e pessoas simples. Então Deus escolheu você e Deus escolheu a mim. Sabe, nós estamos entrando na temporada em que o Senhor está pegando pessoas desconhecidas, pessoas que não são famosas, não têm grandes nomes, e as está usando. O grande movimento do Evangelho não será um movimento apostólico, profético, evangelista, ou pastoral, ou de mestres. O grande movimento do Espírito será com pessoas anônimas, pessoas que não são conhecidas e nem são famosas. São pessoas anônimas, pessoas que creem no poder sobrenatural de Deus, que confessam o seu nome. Então, essa foi a primeira transição da igreja. A igreja, ela
teve que ser levada a outros lugares, ela teve que ser levada a outras cidades, ela teve que ser levada a outras pessoas. Agora, isso é interessante porque o Espírito, ele começa a movimentar. Às vezes nós não entendemos a mensagem do ide e o que o Senhor faz e o que o Senhor permite que nós venhamos a sofrer algum tipo de perseguição. É como quando a ave está preparando os seus animais, né? A águia está preparando os seus filhotes para que eles voem. Então ela o ninho começa a ficar desconfortável, os espinhos do ninho começam a perfurar, os galhos do ninho começam a incomodar e o filhote entende que chegou a hora do voo. Às vezes nós não estamos entendendo que o Senhor nos chamou para sermos águias e voarmos e levarmos a sua palavra. Não podemos ficar parados, não podemos ficar estancados, não podemos ficar olhando para a direita, não podemos ficar olhando para a esquerda, não podemos nos distrair. Temos que entender que o nosso chamado é o ID. Você foi chamado. Talvez você não entenda isso, talvez você não se sinta habilitado e talvez você fique pensando, mas eu não fui comissionado por um pastor, minha igreja não entende dessa forma, apóstolo. Ok, eu respeito a doutrina da tua igreja, mas eu não posso de maneira nenhuma desconsiderar a verdade do reino. E a verdade do reino me diz que nós, quando recebemos o Espírito Santo, fomos feitos testemunhas, não do Marcos, não da igreja A, não da igreja B, não da igreja C, não da igreja D, não do ministério. Fomos feitos testemunhas de Jesus Cristo. E por ele fomos comissionados. O fato de recebermos o Espírito Santo nos legaliza para que nós possamos ir. Então, o Evangelho, ele é muito claro nesse aspecto. Se fomos chamados, se fomos vocacionados, se fomos escolhidos, devemos cumprir o chamado e cumprir o ID. Agora, algumas coisas interessantes dentro desse movimento. Vemos que o Espírito permite que a igreja ela se disperse. As pessoas saíram, muitos pensaram, uau, eu agora não vou mais poder ficar aqui. A igreja que eu tanto gostei e que nós desfrutávamos de muitas coisas, não vai ficar mais aqui. Ela teve que se multiplicar. Agora, eles estavam entendendo que o evangelho não era só para Jerusalém. Só que agora aqui nesse texto que nós lemos nas Escrituras, a respeito em Atos capítulo 10, no versículo 44 em diante, nós vemos que Pedro ele vai à casa de Cornélio. E Cornélio, ele era um homem romano, um centurião, e ele fazia parte da corte italiana. Ele era um homem de autoridade. E Cornélio representava tudo aquilo que eles não acreditavam. Ele representava muitas coisas que o próprio Pedro não acreditava. Pelo contrário, ele representava um tipo de pessoa que, dentro da cabeça deles, eles não poderiam evangelizar. Eles já estavam entendendo que o evangelho não estava limitado a um único território. Agora o Espírito Santo está provocando em Pedro um rompimento para que ele entenda que o evangelho não é para algumas pessoas, que o evangelho é para todos aqueles que clamam e desejam e anelam por salvação. E isso é algo interessante. Sabe, nesse exato momento que eu estou aqui ministrando com você, nesse exato momento que você está me assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou gravado, ou está me ouvindo por podcast, nesse exato momento, há pessoas que estão orando, pessoas que não conhecem a Cristo, nunca foram em uma igreja, não professam a fé cristã, mas que o seu coração, de alguma forma, está clamando por Deus. E Cornélio era esse tipo de pessoa. Quando o anjo desce a Cornélio,
no momento em que Cornélio está respeitando e está guardando a hora da oração, 3 horas da tarde. Ele está naquela hora, na hora nona, ele está orando, ele está clamando, ele está buscando a presença do Senhor, e ele não tem conhecimento sobre Deus, ele é simpatizante da mensagem, e o anjo desce a ele e diz: tuas orações e tuas esmolas foram e chegaram, subiram diante de Deus como um memorial. O que você fez construiu diante do Pai um memorial. Toda vez que Deus olha para as tuas orações, toda vez que Deus olha para as tuas esmolas, para as tuas ofertas, Ele lembra de você. Você está todo dia, constantemente diante do Senhor. O Senhor não pode te esquecer por nenhum minuto. Ele está prestando atenção em ti. E essa foi a grande chave na vida, escute isso, na vida de Cornélio. Cornélio estava sendo lembrado diante do Senhor. E o anjo diz a ele: vai à casa de Simão, curtidor, e procura por Simão Pedro. E envia alguém lá, porque esse homem vai pregar para você e vai anunciar o que eu quero, vai anunciar o que Deus tem para ti. Então, veja como Deus ele rompe toda essa religiosidade de que os romanos não podiam ser visitados pelos judeus, como os romanos não podiam ser alcançados e não podiam ser evangelizados. Imagina, até aquele presente momento, nenhum romano havia sido evangelizado por conta da sua cultura, por conta da sua crença, porque eram impuros aos olhos dos judeus. E a religião em que Pedro foi criado, em que todos os discípulos foram criados, impedia que eles chegassem até esses homens ou mulheres e pregassem a eles o evangelho. Eu fico vendo que algumas vezes nós estamos como que cegos e não estamos vendo as oportunidades que Deus tem nos dado. Quantas pessoas que convivem contigo e que você acha que elas não vão receber, ou que o Senhor não está, de uma certa forma, interessado nelas. Deus estava interessado em um centurião. Deus está interessado em uma série de pessoas que para nós não faz sentido. Talvez para mim, Marcos, não faça sentido, talvez para você não faça sentido, mas a grande verdade é que o Senhor está interessado nelas. E esse interesse do Senhor também serve para que nós possamos compreender algumas coisas. O Senhor está interessado em salvar o pecador. Não importa se esse pecador ele mora na tua cidade, se ele vai à tua igreja, ele quer que você se disponibilize em ir e pregar o evangelho. Essa é a grande chave que nós temos. Essa é a chave que nós precisamos compreender e precisamos viver. Devemos romper. E quando Pedro chega a essa casa e Pedro começa a pregar, nós lemos aqui nos textos anteriores que ele se depara com o sobrenatural, porque enquanto ele pregava Cristo, enquanto ele anunciava Cristo, enquanto ele estava ministrando a palavra, naquele exato momento em que ele está ministrando a palavra, o Espírito Santo desce sobre eles. E isso é tão forte porque nós vemos aqui algo interessantíssimo, né? No momento em que o Espírito Santo começa a descer sobre eles, o pessoal da circuncisão não entende o que está acontecendo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. No versículo anterior, nós vemos que quando eles chegam naquela casa, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. E isso foi o mais sobrenatural. Era um lugar onde Pedro jamais colocaria os pés. Nós sabemos nos versículos anteriores que por revelação, e todos aqueles que estavam com Pedro, que defendiam a circuncisão, que viviam o novo, mas ainda estavam presos ao velho, ficaram de uma certa forma admirados, porque eles diziam: uau, os gentios, aqueles que não são da aliança, eles estão orando em línguas e eles estão profetizando. Sabe, o evangelho caminha
de mãos dadas com o sobrenatural. Eles andam junto. O evangelho e o sobrenatural estão de mãos dadas. O evangelho e o profético estão de mãos dadas. Por isso que na ordem dos dons ministeriais, o interessante é que o profeta e o evangelista estão de mãos dadas. Nós temos o profeta de mãos dadas com o apóstolo, temos o profeta de mãos dadas com o evangelista de mão dada com o profeta e com o pastor. Nós temos o pastor de mãos dadas com o evangelista e com o mestre, e nós temos os apóstolos segurando a mão de todos. É como uma grande família, os dons ministeriais, eles não podem ser soltos nem perdidos. Então nós temos que compreender algumas coisas interessantes. Eles se admiraram. Por que eles se admiraram? Porque eles começaram a ver, uau, não é só nós que recebemos o Espírito Santo. Nós imaginávamos que como judeus nós éramos especiais, mas nós estamos vendo que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, também fez este especial. Sabe, eu sempre valorizo as pessoas porque todos nós somos especiais. Porque quando Deus olhou, a Bíblia fala que Deus amou ao mundo. Ele não amou os judeus, ele não amou os brasileiros, ele não amou os árabes, ele não amou os coreanos, os japoneses, os alemães, os americanos, os ingleses, os franceses, os espanhóis, os africanos. Ele amou a todos. Ele não fez acepção de pessoas nem de grupo de pessoas. O evangelho é a todos. E nós temos que nos comprometer com essa mensagem a todo lugar e a toda pessoa. O evangelho é a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é incrível. Isso é sobrenatural, você saber que o Senhor ama pessoas. E Ele ama você. E Ele quer usar você. Então, enquanto yo percibo por el Espíritu que hay una persona que me escucha de lengua hispánica y Dios te habla mientras vayas a predicar la buena noticia. El poder de Dios te va a caer por arriba y te va a llenar. Dios te ha marcado, te ha escogido y no lo puedes. Pero escúchame, dice el Señor, mientras prediques, yo te lleno de mi Espírito. Enquanto nós pregamos, enquanto nós anunciamos, enquanto nós vamos aonde Ele nos manda, Ele enche pessoas do seu Espírito. E aquelas pessoas começaram a profetizar. Às vezes, de uma certa forma, algumas pessoas são criticadas, mas como que esses que nem se converteram já estão aprendendo sobre o profético, como vamos limitar? Se na medida que nós começamos a pregar o evangelho, as pessoas começam a ser cheias e começam a profetizar. Aqueles que já estavam há mais tempo, que estavam desde o início da igreja, começaram a dizer, mas como que pode isso? E Pedro já os batiza e eles pedem para que Pedro fique muitos dias com eles. O que eu quero te dizer é que o sobrenatural está aqui e agora, que nesse dia de hoje o Senhor ele está trazendo sobre ti uma grande graça e uma grande unção. O Senhor ele quer te abençoar e ele quer te usar. E nesse momento eu quero orar, e tudo que você precisa fazer é dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Bendito seja o teu nome. Vamos orar. Bendito é teu nome. Pai, no nome que é sobre todo nome. Eu sei que há muitas pessoas que me assistem e que assistem esse vídeo e que nesse momento, meu Deus, ouvem a minha voz, mas que a minha voz agora não seja a minha voz, seja a tua voz. E que a tua voz ecoe dentro do espírito dessa pessoa e o desperte. E o acorde para que ele possa viver o sobrenatural e possa se comprometer com a comissão, com o ID, com o chamado ao qual tu tens dado a ele
e a ela. Meu Deus, olha para esse homem, para essa mulher e manifesta agora a tua sobrenaturalidade. Tu és Deus e tu tens escolhido a esse homem e a essa mulher para que ele anuncie a tua palavra e anuncie o teu evangelho. E eu declaro sobre o teu filho graça e que hoje, nesse dia de hoje, se ativa, Senhor, o chamado dele. Se ativa o chamado dela para que eles cumpram a comissão que tu os deu. Senhor, foi tu que levantou esse homem e foi tu que levantou essa mulher. Nesse momento, levante as tuas mãos e apenas diga para o Senhor: eis-me aqui. Foi tu, Senhor, que levantou esse homem e foi tu que levantou essa mulher. E eu declaro sobre ele e sobre ela tua graça, teu poder e tua sobrenaturalidade no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.